Deus abençoe todos meus irmãos, minhas irmãs, na graça do Senhor Jesus. Que Deus ilumine o nosso coração nesse início de uma tarde, meio-dia e alguns minutinhos. Desejo a todos muita paz, muita alegria no coração. Amém? Eu creio que Jesus, ele tem muitas promessas para fazer se cumprir na vida dos seus filhos, na vida daqueles que buscam força no Senhor Jesus, aqueles que procuram agir e andar com honestidade, com retidade de coração. Eu queria levar uma palavra até meus irmãos, que está aqui no livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 6, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 22, e depois nós vamos orarmos a Deus. Jesus, o pão da vida. Você sabe que o pão sacia a fome, sacia o desejo de comer, porque sacia a fome, né? Então Jesus, ele sacia os nossos desejos, que tanto nós precisamos para viver. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, o pão da vida. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficaram do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tibériades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Replicou-lhes Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste ou pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Replicou-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que foi por ele enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha que esse povo já tinha visto os sinais de Jesus,
mas estava querendo mais sinais, acredito eu. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deixa eu dizer para vocês aqui, eu vou ler apenas até aqui. A palavra do Senhor diz que aquele povo viu Jesus multiplicar os pães, os peixes, fazer milagres. E certa ocasião, eles foram até Jesus, não encontraram Jesus, porém foram à procura de Jesus. Eles foram à procura do Senhor Jesus. A ponto de Jesus, ele dizer aqui, no versículo 26 de João 6, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não é porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dá, porque Deus, o Pai, o confirmou do céu. Então, o que Jesus quis falar para eles? Olha, vocês andam me procurando, vocês me procuram, não é porque visto os sinais ou sinal que eu faço. Eu acredito que Jesus está falando dos sinais que ele fazia como filho de Deus. Uma coisa que a multidão não percebia em Jesus era a humildade, eram os sinais ou os sinais que ele tinha de tanto amor, de tanta graça, né? Então o Senhor Jesus, ele disse: olha, vocês não me procuram pelos sinais, vocês me procuram pelo pão que vocês viram eu multiplicar, e agora vocês vêm até a mim atrás de mais. Vocês não me procuram pelos sinais, pelo amor, pela graça, pela simplicidade, pelo que eu levo para vocês, mas vocês procuram a mim em busca do pão que perece. A palavra perece, irmão, tem muitas maneiras de interpretar. A palavra perece pode ser apodrecer, né, se estragar, se acabar. Então Jesus disse o que para eles? Vocês me procuram não é pelo o pão que permanece. Ou seja, quem é o pão que permanece? O próprio Jesus. O permanece quer dizer para sempre, não acaba. Mas você me procura pelo pão que perece, ou seja, você me procura porque eu multiplico o pão, eu multiplico o peixe, porque eu faço milagre. Vocês não me procuram pelo pão que é eterno, ou seja, vocês não andam atrás de mim pela salvação. Vocês não andam atrás de mim pelos sinais do amor, da graça que eu apresento a vocês. Vocês trabalham pelo pão que perece e não pelo pão que permanece, né? É o que nós vemos hoje, a gente vê isso hoje. As pessoas procuram Jesus não é pelo o pão que permanece, ou seja, não é pela salvação. Vocês podem ver que a maioria das pessoas que vão na igreja vão atrás de o quê? De um objetivo. Qual objetivo? Milagres. O pão que perece e não o pão que permanece. Vocês podem ver que as pessoas hoje fazem campanhas, fazem correntes, não é e trabalhando pelo pão que permanece, e sim pelo pão que perece, né? Então, essas pessoas correram atrás de Cristo, foram atrás de Jesus, não foi pelo pão, não foi pelo o pão da vida eterna, que é Jesus, e sim
pelo pão que perece. Vocês veem que eles foram ali, não avistaram Jesus, nem os discípulos, apenas um barquinho ali, e entraram outros e foram atrás de Jesus. E foram atrás, né, do que Jesus tinha para oferecer, humanamente falando, né? Então, não devemos buscar Jesus, irmãos, pelo pão que perece, e sim pelo pão que permanece. Jesus, ele está indignado nos dias de hoje, porque ele fala essas mesmas coisas hoje para muitos de nós. Vocês andam à minha procura pelo pão que perece, não pelo pão que permanece, que é a vida eterna. Trabalhar não pela comida que perece, Jesus disse. Ou seja, vocês trabalham hoje pelo o seu dinheiro, pelo um bom carro, uma boa casa, mas vocês não procuram, vocês não trabalham, não me buscam para ter a vida eterna. Infelizmente, irmãos, hoje muitos têm buscado a vida terrena e não a eterna. Nós vamos orar e creio na manifestação de Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu creio que Deus ele vai abençoar a sua vida nessa tarde, nesse meu dia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse meu dia nós entramos diante da Tua presença, diante, meu Deus, da Tua graça em oração. Até porque na Tua presença nós já lutamos para viver. Mas nós entramos em oração, Senhor. E de acordo com a Tua palavra, no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 22 diante, o Senhor nos ensinou a não buscar o Senhor pelo pão que perece, e sim pelo aquele que permanece. Ou seja, devemos buscar o Senhor não é pelo propósito material, pela uma bênção material. Isto são consequência de uma vida com o Senhor. O Senhor disse para aquele povo: vocês me procuram não é pelo pão que permanece, e sim pelo pão que perece. Vocês não andam à minha procura em busca de vida eterna, e sim de vida terrena, de vida material. E nesse meu dia, meu Deus, eu apresento a vida de cada irmão, de cada irmã, ajudadores da missão, que tem batalhado conosco, que tem nos ajudado, que tem tentado levar essa missão conosco, que tem acreditado na Tua palavra, meu Deus, conosco. Meu Deus, a Tua palavra diz que tudo indica que o Senhor se indignou com a atitude desse povo, que apenas buscava o Senhor pelo pão que perecia, e não pelo pão que permanecia, pelo pão eterno. Hoje eu acredito que 95, 98% hoje, eu acredito, não estou afirmando, mas eu acredito nisso, busca o Senhor pelo pão que perece, pelo pão que se estraga, pelo pão que se acaba, pelo pão que mofa, que se destrói de acordo com o tempo. Muitos não buscam o Senhor pelo pão que permanece, que é o Senhor. O Senhor disse que o Senhor é o pão da vida. A vida é eterna. Não existe vida temporária, e sim eterna. Até porque o que nós vivemos aqui não é uma vida. Isso é algo passageiro. Nós estamos aqui como peregrino e forasteiro. Essa é a verdade. Tudo isso aqui vai passar. Então, o Senhor não considera isso como uma vida. Vida é depois que nós saímos dessa terra, que é a vida que vamos viver com o Senhor.
Pai amado, nos ensina, a tua palavra diz que o conhecimento é que liberta o justo, ou o justo é liberto pelo conhecimento. E nessa tarde, meu dia, Senhor, eu profetizo dentro da tua palavra que seja todos os meus irmãos abençoados pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós o pão que permanece. E o pão que perece é aquilo que vem cotidiano que nós precisamos para sobreviver nessa terra. Mas o que nós mais precisamos é do pão que permanece eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo. Tenha uma tarde abençoada e que nesse meu dia a luz de Cristo venha brilhar na sua vida. Deus abençoe grandiosamente no nome do Senhor Jesus.